Palmeiras e Flamengo, quem é melhor? Nesse vídeo eu vou comparar os jogadores do Palmeiras e do Flamengo pra gente descobrir quem é o melhor time entre Palmeiras e Flamengo. Antes de tudo, já se inscreva aqui no meu canal, porque eu sempre falo de futebol sem clubismo nos vídeos, e também me segue no meu Instagram e no meu TikTok, porque lá eu tô ativo todos os dias falando de futebol. Então, me segue nas minhas outras redes sociais, os links estão aqui na descrição. E sem mais delongas, vamos começar a comparar os jogadores para descobrir qual time é melhor, Palmeiras ou Flamengo. Começando pelos goleiros, o Everton contra Rossi. E aqui não tem muita discussão. O Everton é o melhor goleiro do futebol brasileiro há pelo menos 5 anos. O Everton é um goleiro muito seguro e salva o Palmeiras em diversas oportunidades. O Rossi é um bom goleiro, mas o Everton é outro nível. Vamos comparar agora os laterais direitos. Giai do Palmeiras contra o Wesley do Flamengo. E o Wesley vive o seu melhor momento com a camisa do Flamengo. Mas mesmo o Wesley estando no seu auge no rubro-negro, eu ainda acho que o Giai é mais jogador do que o Wesley, desde a época de São Lourenço. O Wesley é um jogador muito físico e muito rápido, mas eu acho que o Giai tem mais recursos do que o Wesley e ele também é mais habilidoso do que o lateral do Flamengo. Então aqui o Giai ganha e marca mais um ponto para o Palmeiras. Vamos começar a comparar a zaga, Gustavo Gomes e Léo Pereira. E aqui não tem discussão nenhuma, porque o Gustavo Gomes é muito mais jogador do que o Léo Pereira. Não me leve a mal, o Léo é um ótimo zagueiro, só que o Gustavo Gomes é simplesmente o melhor zagueiro do Brasil. Não tem nenhum zagueiro que joga metade do que o Gustavo Gomes joga, entende? É um nível muito alto e uma regularidade muito grande que o Paraguai, o capitão do Palmeiras, apresenta. Então, Gustavo Gomes marca o terceiro ponto do Palmeiras aqui nessa comparação. E agora temos que comparar os outros zagueiros, que no caso é Léo Ortiz do Flamengo contra Bruno Fux do Palmeiras. Eu não sei se o Bruno Fux vai ser titular até o final da temporada, mas no momento é ele quem tá formando a dupla de zaga do Palmeiras com o Gomes, então ele vai vir aqui para nossa comparação. Cara, eu acho que o Bruno Fux foi uma surpresa muito agradável, porque eu não esperava que ele ia jogar tão bem quanto ele tá jogando. Só que assim, eu vou ter que dar esse ponto pro Flamengo, porque o Léo Ortiz é muito bom jogador. Ele é um zagueiro muito completo e ele é versátil, porque além dele jogar muito bem na zaga, ele ainda pode jogar de volante, como ele jogou em algumas oportunidades pelo Flamengo. Então, cara, o Léo Ortiz é um jogador muito bom, completo e versátil e marca o primeiro ponto pro Flamengo aqui na nossa comparação. E na lateral esquerda temos Piquerez contra Alexandro. E aqui pra mim, cara, é a mesma coisa da comparação Gustavo Gomes e Léo Pereira. O Piquerez é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Beleza, o Alexandro tem toda a sua carreira na Europa, é jogador de Copa do Mundo, mas, cara, todo mundo sabe que hoje o Piquerez é o mais alto nível do futebol brasileiro. Talvez o único jogador que chegue perto do nível dele na lateral esquerda é o Bernabéu do Inter. Mas, de resto, nenhum lateral chega perto do nível do Piquerez. Essa é a verdade. Então, 4 pontos, ou melhor, 4 pontos para o Palmeiras e 1 ponto para o Flamengo na defesa. Vamos começar a comparar os volantes. Temos Eric Pulgar contra Emiliano Martinez. E eu gosto muito do Pulgar. Sou fã desse jogador. Inclusive, acho ele um dos jogadores mais subestimados do futebol brasileiro. Porque ele é muito bom, faz ótimas partidas com a camisa do Flamengo, mas pouquíssima gente para falar do nível de atuação dele. Então, assim, sou fã do Pulgar, mas eu acho o Emiliano Martinez melhor do que ele. Cara, o Martinez chegou no Palmeiras e desde que ele estreou, ele não largou a posição. Ele virou o dono da volância do Palmeiras. E olha que ele tava brigando por posição com o Aníbal Moreno, que é outro excelente volante do time do Palmeiras. Mas o Martinez chegou metendo os 2 pés na porta e hoje faz parte da espinha dorsal desse time do Palmeiras. Então, por mais que o Pulgar seja muito bom, essa ascensão meteórica do Martinez no time do Palmeiras pesa muito e eu acho o Martinez melhor, mais habilidoso, mais regular do que o Pulgar. E agora temos De La Cruz contra Richard Rios, e aqui pra mim é poupa-tempo. De La Cruz é muito mais jogador que o Richard Rios, mas muito mais jogador. O Rios é bom, mas ele é muito displicente, prende demais a bola. Eu acho que o Rios ele tem que entender a função dele no time e jogar um pouco mais pro coletivo e menos pro individual. Enquanto o De La Cruz, cara, ele é um jogador magnífico, cara. Ele passa muito bem, cobra a bola parada com uma maestria. Cara, o De La Cruz é um jogador que, sinceramente, seria titular em qualquer time do futebol brasileiro, porque ele tem muita qualidade. E agora vamos comparar os meias, Arrascaeta contra Estevão. Claro que o Palmeiras tem o Rafael Veiga e o Maurício, mas quem tá jogando na meia por ali mais ou menos, no momento é o Estevão. Então a comparação é essa, e cara, o Estevão é sim
uma das maiores promessas do futebol brasileiro, mas, cara, a gente tá falando do Arrascaeta, que na minha opinião é o melhor jogador do Brasil. Não tem nenhum jogador com mais qualidade ofensiva do que ele. Então aqui é Arrascaeta, sem sombra de dúvidas. Agora vamos para a ponta esquerda, que quem tá jogando no Flamengo é o Everton Cebolinha e no Palmeiras é o Facundo Torres. E aqui, cara, eu tenho que votar no Facundo Torres. Talvez o Cebolinha seja até um jogador mais completo do que o Facundo. Só que, cara, o Facundo Torres chegou, pegou titular e tá jogando muito numa posição que nem a dele, porque o Facundo ele é ponta direita e ele tá jogando na ponta esquerda e está jogando muito bem. Facundo Torres fora de posição, sendo um cara que corre o jogo inteiro, volta para marcar, vai pro ataque e marca gols importantes. Então, cara, o Facundo Torres vai ganhar essa disputa com o Everton Cebolinha. E centroavante a gente tem Pedro contra Vitor Roque. Cara, o Vitor Roque tá jogando muito bem pelo Palmeiras, fez o seu primeiro gol contra o Vasco, mas o Pedro é mais jogador do que ele. Isso é um fato. Por mais que eu seja muito fã do Vitor Roque, desde a época de Atlético Paranaense, o Pedro é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Aqui não tem como, não tem condição. É Pedro. Voltou de lesão e nem parece que ele fez uma cirurgia e passou mó tempão lesionado, porque ele já voltou jogando muito e fazendo gol, que é o que ele sabe fazer bem. E nessa comparação segue aqui para fechar o time com a ponta direita, que quem tá jogando no Palmeiras é o Felipe Anderson contra o Gerson. O Gerson não é exatamente um ponta direita, porque o Flamengo não joga com um ponta exatamente, mas quem joga mais ali pela direita é o Gerson. E cara, aqui o Felipe Anderson está reencontrando o seu bom futebol, mas eu não acho que ele ainda é um nível maior do que o Gerson, porque o Gerson é qualidade pura. Então aqui é mais um ponto para o Flamengo, Gerson. E para finalizar, vamos comparar os técnicos. Abel Ferreira contra Felipe Luiz. Cara, o Felipe Luiz foi uma surpresa muito agradável, técnico jovem, muito promissor, que já ganhou 4 títulos com o Flamengo em menos de um ano de carreira. Mas não tem como, né? Abel Ferreira é o melhor técnico do futebol brasileiro e é um dos melhores técnicos do mundo, tá bom? Essa é a verdade. Então aqui é Abel Ferreira. Então ficou assim o nosso time misto Palmeiras e Flamengo. O Everton no gol, Giai na lateral direita, Gustavo Gomes e Léo Ortiz na zaga, Piquerez na esquerda, no meio, Emiliano Martínez, De La Cruz e Arrascaeta, no ataque, Facundo Torres, Pedro, Gerson e de técnico Abel Ferreira. Do Palmeiras a gente teve o Everton, Giai, Gomes, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo e Abel. 7 do Palmeiras e do Flamengo a gente teve 5, né? Que foi Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson e Pedro. Então, chegando à conclusão que o Palmeiras é mais time do que o Flamengo. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa comparação. Um beijão, deixa o gostei e falou!